Olá, o nosso entrevistado hoje é o jornalista e escritor Rui Castro, que conversa com a gente diretamente do Rio de Janeiro. Bom, Rui, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por essa participação aqui no nosso programa. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, Rui, eu sou seu fã já faz tanto tempo, já faz acho que mais de 20 anos. Eu comecei a ler os seus livros por conta do Anjo Pornográfico, do Nelson Rodrigues. E eu queria começar com uma história que você conta que pode ter sido verdade, que a sua primeira palavra que você leu na vida pode ter sido exatamente vida, por conta da vida como ela é. Eu queria que você falasse sobre isso, começasse essa entrevista. Certamente é isso, Porque era o título A Vida Como Ela É. O jornal Última Hora tinha sido lançado pouco tempo antes. Essa história se passa em meados de 1952. Eu tinha 4 anos e meio e não sei como minha mãe descobriu o Nelson Rodrigues, começou a ler A História da Vida Como Ela É, e ela era boa leitora, ela gostava de ler. E A Vida Como Ela É, para quem não conhece, sempre uma narrativa, é uma espécie de conto, que alguns chamam de crônica, mas na verdade é um pequeno conto, que ocupava uma tripa de alto a baixo numa página da Última Hora. Era diário, era uma crônica, um conto diário, e todos eles contavam uma história que você ia lendo, geralmente uma história do cotidiano carioca, envolvendo um casal, envolvendo às vezes um triângulo amoroso, e era sempre situações muito engraçadas no decorrer da história, da historieta, e que terminava invariavelmente mal, com alguém morrendo, alguém sendo assassinado, com um tiro, uma traição, um adultério, uma separação, um drama qualquer. Mas, enfim, era uma leitura altamente satisfatória. A pessoa tinha um prazer em ler aquilo, tinha muita leitura. Minha mãe era um desses leitores. E ela lia aquela coisa todo dia e achava muita graça. E eu devo ter perguntado de que era, que ela estava achando graça, ela me sentou no colo e ela leu aquela coisa em voz alta. E eu não sei explicar muito bem por que ela passou a repetir esse ritual comigo quase diariamente. Eu chequei com ela uma vez, ela disse que em 2 ou 3 semanas depois, eu com aquele jornal na minha frente, de repente eu li em voz alta a manchete ou talvez o título da crônica, enfim, eu li o que estava em maior destaque na minha frente, E ela ficou muito espantada com aquilo e deve ter estimulado que eu continuasse lendo. O fato é que pouquíssimo tempo depois, talvez mais uma 2 semanas, segundo ela, eu era capaz de ler qualquer coisa que eu visse escrita, independentemente do tamanho, do formato ou coisa parecida. Como eu já disse, eu não vejo nada demais nisso, As crianças têm uma capacidade de desenvolver aptidões. Isso sim é uma coisa inexplicável, Por que essa criança tem tal aptidão ou aquela tem outra aptidão? Algumas crianças têm aptidão para música, outras para o desenho. Eu tenho aptidão talvez para as palavras, Então, eu tenho certeza que quando eu fui confrontado pela primeira vez com o universo verbal, com a palavra impressa, eu consegui decifrar o significado daquilo, Quer dizer, eu consegui fazer aquela combinação da aparência gráfica da letra, com o som que ela produzia, com o significado que ela continha, e soube juntar isso numa sílaba e depois em palavras, é como se eu tivesse realmente vindo ao mundo naquele exato momento. Porque desde então, Rodrigo, eu nunca mais evoluí. Eu não parei de ler até hoje, e não sei fazer outra coisa, a não ser talvez escrever. Você evoluiu um pouquinho mais porque depois que você aprendeu a ler, você aprendeu a escrever à máquina também, Aprendi a ler e aprendi a escrever quase que ao mesmo tempo, Porque isso aí é normal também. Normal se você for estimulado, Eu tive a sorte de ser estimulado de uma maneira muito suave, porque nunca houve cobrança, nunca houve uma necessidade de eu me provar com aquilo. Eu fui estimulado de todas as maneiras, no que se refere a isso da leitura ou
da aquisição cultural de modo geral, né? O fato é que, assim que eu descobri que eu sabia ler, digamos assim, você aprende que aqueles símbolos podem ser copiados e formar novas combinações de palavras. Aí isso significa que você aprende a escrever. Inicialmente, claro, né, escrevendo com letra maiúscula, com a letra da manchete do jornal, logo em seguida as letras minúsculas também. E no que você aprende a escrever, aí sim, você aprende automaticamente a escrever a máquina, porque se você tiver uma máquina pela frente, você vê que os caracteres, né, nos teclados são exatamente aqueles que você domina, é só fazer tec com a mão e imprime no papel. Então, aos 5 anos de idade, eu já sabia ler, já sabia escrever a máquina. Ou seja, eu não tive a menor chance na vida de me interessar por outra coisa. E era uma casa, essa dos seus pais, que não tinha nenhum livro, mas em compensação tinha vários jornais e revistas, né? Eles realmente não eram muito chegados a livros, né? Talvez o único livro que estivesse lá era o Nossa Vida Sexual, do Dr. Fritz Kahn, né? Que era um livro que todas as famílias tinham, impressionante. Já cansei de ver esse livro, é um livro grosso, Nossa Vida Sexual, um médico alemão chamado Dr. Fritz Kahn. E agora, tinha uma quantidade enorme de jornais. Aí eles assinavam o Correio da Manhã e o Jornal, que era no Jornal do Chateaubriand, o Correio da Manhã do Paulo Bittencourt, naturalmente. Comprava, por causa da minha mãe, comprava-se na banca a Última Hora, que era vespertino, e como a Última Hora era um jornal getulista, e meu pai era fanaticamente anti-getulista, ele comprava a Tribuna da Imprensa, que era o jornal do Carlos Lacerda, porque ele tinha grande simpatia. Nos fins de semana, às vezes comprava-se o Diário de Notícias e o Jornal do Brasil. Aliás, eu tenho uma história que a Luísa adora, né, no Jornal do Brasil, alguns anos, bem anos depois, né, final já dos anos 50, eu vi uns moldes da minha mãe. Minha mãe usava também alguns jornais, né, menos importantes para ela, para fazer moldes de costura. Isso era muito comum, né, nas casas de família naquela época. As mães faziam muito isso. As mães de todo mundo costuravam. E você usava para fazer o molde os jornais, né? Fazia lápis o que você queria recortar e depois você recortava. Então ficava aqueles pedaços de jornal recortados em cima da mesa. Eu passei por uma vez e ele estava virado ao contrário do desenho da minha mãe. E eu olhei o que era uma crítica de cinema do filme O Grande Golpe, do Kubrick. Um filme que passou no Rio no ano de 58. Então essa história deve ter sido de 58. Eu tinha 10 anos. E ao ver aquele recorte, ler aquele pedaço de crítica, porque, evidentemente, ela recortou no meio da crítica, né? Eu vi que era uma crítica de filme, o filme era O Grande Golpe do Kubrick, eu comecei a ler aqui, fiquei empolgado com o que eu estava lendo, e eu não sabia que eu estava lendo, na verdade, um pedaço do suplemento dominical do Jornal do Brasil, o famoso SDJB, que é uma glória para quem participou dele, porque eu naturalmente não participei, mas E é engraçado porque o SDJB tratava muito de concretismo e neoconcretismo, e algumas páginas do SDJB, nos poemas do Vladimir Dias Pinto, do Ferreira Goulart, que eram desenhos para lá e para cá, que pareciam os desenhos dos moldes da minha mãe. E você, por conta desse aprendizado cedo, com 4 anos e meio, 5 anos, você foi para a escola mais tarde, né? Você até já falou em algumas entrevistas que teve muita dificuldade depois em entrar para a escola, né? Essa é uma das grandes vantagens de você morar numa cidade pequena, né, que todo mundo se conhece. Então, meu pai era comerciante, ele tinha uma loja de artigos dentários. É uma espécie de farmácia especializada para dentistas, né? Ele não atende a população em geral, atende os profissionais, os dentistas. Então, era uma clientela até de certo nível, né? E ele botou lá de brincadeira na loja dele um quadro negro para mim, né? E eu escrevia lá, eu ia ao cinema lá, via o que ia passar naquele dia, decorava, voltava e escrevia: hoje no Cine Brasil, filme tal, com fulano de tal, coisa parecida, dava o nome dos atores. Naquele tempo eu também não sabia qual era o nome do diretor, mas eu também tinha 6, 7 anos, aí eu não sabia que os diretores existiam. Logo em seguida eu descobri o Cecil B. DeMille e o Hitchcock, que eram muito famosos. Mas aí ele ficava lá, eu escrevia no quadro negro,
e às vezes até botava o nome dos atores em inglês, né? E um dos clientes um dos amigos do meu pai que frequentava lá para bater papo, aquela coisa toda, era irmão de uma dona de uma escola lá, né? Então essa senhora um dia chegou lá e disse: olha, seu Rui, meu pai chamava Rui, eu sei que o seu filho já sabe escrever, meu irmão fala muito dele, com muita admiração, não sei o quê. Pelo que eu estou vendo aqui, ele teria que entrar para a escola no ano seguinte, aos 7 anos, mas eu acho que é desnecessário. Pelo que eu estou vendo aqui, ele escreve, ele sabe, imagina que ele sabe contar já, ou coisa parecida, então ele poderia deixar para entrar na escola só aos 9 anos de idade, né? Para terminar o curso primário, como chamava então o curso do ensino básico, e só para pegar o diploma e poder fazer o curso de admissão ao ginásio, né? E ele poderia talvez tomar umas aulas particulares comigo durante esse tempo, durante esses próximos anos, mas realmente ele não precisa frequentar a escola. Então eu não frequentei a escola e tive uma oportunidade maravilhosa de até aos 9 anos de idade, nunca ter ido a uma escola na vida, o que não veja bem, eu não recomendo isso para ninguém. Eu acho que é muito importantíssimo a socialização da criança, que consegue, né, evidentemente, na escola, com seus pares ali, né, disputando, né, sendo posta à prova, né? Isso é realmente importante na vida de uma criança. Mas eu, na verdade, eu tive isso fora da escola, né? Porque eu tinha uma vida muito agitada, né? De jogar futebol, de ir ao cinema todo dia, né? De comprar todos os livros do meu pai, que eu pedia ao meu pai, comprar histórias em quadrinhos, quase praticamente uma por dia, 30 por mês. Eu tinha coleções e mais coleções de inúmeros títulos, né? E uma série de vivências ali fora da escola que eu acho que supriram muito bem, né? E uma coisa também que isso me permitiu foi, devido a problemas de saúde da minha família, da minha mãe, da minha irmã, e por outros motivos, o meu pai, que tinha morado no Rio durante quase a vida toda, né, tinha se mudado para essa cidade pequena a trabalho, onde eu nasci, ele podia ir, a gente podia ir ao Rio e ficar 6 meses no Rio, né? Então eu tive uma vivência mineira e ao mesmo tempo carioca, praticamente equivalentes, né? Até aos 9 anos de idade, 10 anos, quando eu finalmente entrei para a escola. Eu entrevistei a Heloísa, né? E ela falou que agora em novembro vai ser lançado um livro dela chamado O Livro dos Pequenos Nãos, né? E você tem uma história que se encaixa perfeitamente nesse conteúdo do livro dela, que é a história da máquina de escrever, que caiu praticamente ao seu lado. Eu queria que você relembrasse essa história aí pra gente. Isso realmente é incrível, né? Isso aconteceu no dia 24 de agosto, né, quando Getúlio, de 54, quando Getúlio se matou. Eu tinha 6 anos de idade. Eu me lembro perfeitamente do repórter Écio dando a notícia da morte do Getúlio. Meu pai tinha um rádio na loja dele, já se sabia que tinha havido isso, não foi uma surpresa. Ligou-se o rádio, evidentemente, para ouvir a notícia, porque foi de manhã. Na verdade, foi muito pouco antes do repórter Écio. Mas as notícias já corriam com essa velocidade incrível, né? Então, foi uma coisa que deixou todo mundo atarantado, né? Mesmo os que eram contra o Getúlio, ninguém estava esperando que ele fizesse aquilo. Então, aquilo abalou realmente de várias maneiras, praticamente todo mundo. E meu pai estava numa esquina com alguns amigos dele, 2 ou 3 amigos, né? Todos com pensamento político igual ao dele, né? Anti-Getúlio total. E eu estava ali ao lado, casualmente, né? Com eles, né? E aí, em frente a um prédiozinho que tinha uma sacada no 2º andar. Quando, de repente, cai ao meu lado, a um palmo de mim, uma máquina de escrever, daquelas enormes, daquelas grandes antigas. Não é essas Olivetti, não, eram aquelas baitas Royal, né, ou Remingtons, né? E caiu ali. Uma máquina de escrever não cai sozinha, evidentemente. Então houve aquele impacto de repente. Tudo indicava que poderia ter sido jogada, né? E por acaso descobriu-se que o cara que morava ali naquele lugar
era um getulista que, dado a beber, aí você já constrói toda uma biografia para o sujeito, coitado, que eu nunca soube, na verdade, quem era. O fato é que eu fui levado dali imediatamente, né, para casa, certamente, e foram lá tomar satisfações com ele. Eu não sei o que aconteceu depois, mas é impressionante como eu poderia... Se aquela máquina caísse um palmo à direita ou à esquerda em cima de mim, eu teria sido morto exatamente pelo instrumento de trabalho a qual eu me dediquei a vida toda. E você depois passa aí a adolescência já no Rio e começa a frequentar a faculdade, mas ao mesmo tempo começa a frequentar também o Correio da Manhã, né? Que você começa em maio de 67, né? Março de 67. Março de 67, né? Isso aí era uma coisa que... Lá em Caratinga, lá em Minas Gerais, eu já escrevia, né? Desde os 6, 7 anos, meu pai me liberou a máquina de escrever dele, eu já me apossei da máquina dele, até que ele me deu a minha própria máquina aos 11 anos, uma Hamilton semi-portátil, que eu tenho até hoje, e eu comecei a escrever nos jornais locais, e eu já tive uma prática de jornal, já desde aquela época, porque eu frequentava... Não só, eu escrevi em vários jornais de lá, tinha na época 4 ou 5 jornais semanais. Né? Eu comecei um, depois acumulei com outro, no final acabei escrevendo em todos. Então eu frequentava não só as pequenas redações que esses jornais tinham, como também as tipografias, né? Então eu tive a sorte, né? É uma coisa que eu acho, sabe, uma lembrança que eu tenho extraordinária, do funcionamento de uma tipografia, de uma pequena tipografia de cidade do interior nos anos 50, que equivalia a uma tipografia de jornal, talvez no começo do século, né? Aquelas prensas quase que manuais, né? Você tinha que tirar a folha e botar outra com a própria mão, né? Depois algumas tinham já aquela coisa que puxava a folha, mas só um desses jornais tinha uma pequena rotativa. Enfim, eu pude ver o funcionamento de uma tipografia e já me apaixonar até pela coisa gráfica também, desde muito cedo, desde os 11 anos de idade, né? Eu via, por exemplo, aqueles tipógrafos, né, com aquele objeto na mão, chamado componedor, que é uma coisa que você segura e você vai com o dedo e você vai puxando os tipos das gavetas e vai montando ali as palavras ao contrário, evidentemente, né, para poder imprimir, né? E isso era uma coisa extraordinária. Então, quando eu fui... Então, a coisa do jornal, né, já estava escrita para mim desde cedo. Eu nunca pensei realmente em ser outra coisa na vida, né? Toda criança, evidentemente, tem a ilusão que um dia vai poder jogar no clube, né, do seu coração, né? Então, eu até achei que um dia eu podia ser meia do Flamengo, coisa parecida, mas isso deve ter durado 15 minutos na minha cabeça. O fato é que a coisa do jornal nunca me saiu... sempre teve definido que eu iria trabalhar em jornal. Você tinha naquela época também uma grande quantidade de filmes americanos que se passavam em redações de jornal, né? Filmes dos anos 40, dos anos 50, passavam-se em jornais. E eu via aquela movimentação toda, né? Os personagens, né, dos jornais eram gente que falavam rápido, que tinha uma cabeça esperta, aquela coisa toda. Então, eram personagens a serem admirados, né? E talvez um dia você se tornar um deles. Então, quando nós nos mudamos definitivamente para o Rio, em meados de 1965, depois de várias temporadas lá enormes, né? Quer dizer, mas aí, finalmente, em meados de 65, meu pai vendeu o negócio dele lá e realizou, na verdade, o que ele queria há muitos anos, que era voltar para o Rio com a minha mãe, comigo e tudo. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar por telefone um jornalista do Correio da Manhã que eu admirava muito, que é o Gelino Grunewald, né? Ele era um editorialista do Correio da Manhã, era um articulista, era também um crítico de cinema e escrevia também sobre cinema num outro jornal que existia na época, chamado Jornal de Letras, que era um jornal excepcional, antigo já, dos irmãos Condé, onde você podia se desbaldar, escrever coisas mais profundas ou coisas parecidas. Eu tinha assinatura também no Jornal de Letras. Então eu telefonei para o Correio da Manhã
por volta de 6 horas da tarde. Ah, não, antes eu tinha passado com meu pai, né? Eu passei na porta do Correio da Manhã, na Lapa, que era perto da casa de uma tia minha, irmã dele, e eu passei em frente do Correio da Manhã e fiquei, né, empolgado, né? Falei, vamos entrar, eu quero conhecer o Zelino Grunewald. E aí perguntamos na portaria, tinha um carinha lá sentado numa mesa. Eu queria conversar, eu queria falar com o senhor Zelino Grunewald. Ele trabalha onde? Não, é no segundo caderno. Ah, isso aí só às 6 horas da tarde. Essa hora, devia ser 1 hora da tarde. Essa hora não chegaram ainda, só depois de 6 horas. Aí meu pai falou, tá vendo, você quer ser jornalista? Esses caras trabalham de madrugada, é isso que você quer mesmo? Era exatamente o que eu queria, trabalhar de madrugada no jornal. O fato é que quando eu me decidi telefonar para ele, né, sem nenhuma esperança, naturalmente, nem de ser atendido, né, eu esperei passar 6 horas e liguei para lá. E, para minha surpresa, ele veio ao telefone, né, transferiram a ligação para ele. Ele veio ao telefone e me atendeu muito bem. E disse que eu passasse lá no jornal um dia para falar com ele, depois de 6 horas. Daqui a uns 2, 3 dias eu fui, evidentemente. Me recebeu muito bem, me levou para a sala dos editorialistas. Eu só depois eu vim a descobrir que nenhum repórter do jornal, muito menos um garoto de visita, poderia jamais ser admitido na sala dos editorialistas, que era chamado Petit Trianon, do Correio da Manhã. Mas o Zelino, cuja mesa ficava bem perto da porta que dava para a redação, me abriu a porta, me fez entrar, e aí me botou lá ao lado dele, começou a conversar comigo ali. Eu estava lá, de repente, dentro do Petit Trianon do Correio da Manhã, a primeira vez que eu fui. E foi extraordinário, me convidou depois aí à casa dele. Eu vi logo, né, imediatamente, como era a casa de um intelectual, de um jornalista, né, as estantes dele, o tipo de livro, aquelas paredes e paredes de Penguin Books, de livros de poche, né, muito maiores do que as minhas, né, que já não eram pequenas também, né, porque eu ia com meu pai na livraria Circulação Brasileira, na rua 7 de Setembro, e tinha a parede dos fundos toda era de livro de poste francês. E as paredes laterais, era uma livraria muito estreita, muito funda, eram de livros de Penguin Books, aqueles livros laranja, né? Então eu também tinha muita coisa. Mas aí eu fiquei, sabe, vi a mulher dele, né? Me apresentou a mulher dele, que era uma mulher muito inteligente, bonita, né? Tinha 2 filhos, garotos ainda. Então eu comecei a ver que um jornalista, um intelectual, que morava em Copacabana, num prédio bacana, era realmente uma aspiração justa, né? Uma coisa que eu queria que acontecesse comigo. E continuei muito amigo dele, e dali a 1 ano e meio, isso foi final de 65. Em final de fevereiro de 67, comecinho de março, ele me telefonou, morava com meus pais no Flamengo, me perguntando se eu queria trabalhar no Correio da Manhã. Eu falei, claro. Engraçado que eu nunca tinha falado isso com ele, nem ele tocado nesse assunto comigo. Eu era só um fã e amigo dele que ia conversar com ele. E ele então você passa aqui amanhã que eu vou te apresentar para o Newton Rodrigues, que era o chamado redator-chefe do jornal, hoje o editor-chefe. E ele me levou lá, e o Newton Rodrigues, por causa da recomendação dele, me admitiu. Então, eu tinha acabado de fazer 18 anos, em fevereiro daquele ano, 19 anos, em fevereiro daquele ano. Então, com 19 anos e 1 semana de vida, eu dei o primeiro passo, digamos assim, para realizar uma aspiração que vinha desde a mais tenra infância. Tá certo, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui e o nosso programa volta já.